Isso, Andreasa, mais um dia histórico no Brasil, né? Quarto presidente preso desde a redemocratização. Bolsonaro agora faz parte do sistema prisional, ainda aqui de casa. Quero ouvir as suas considerações sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, sobre a situação do presidente, enfim, sobre tudo isso que está aí. Bom dia, Andreasa. Ai, meu Deus. Bom dia, Luiz Megali, Carla Bigato, meus amores. Megali, você falou que é um dia histórico. Minha impressão é que todo dia é histórico no Brasil. Todo dia histórico. Todo dia a gente tem uma treta para tratar. O que eu tenho a dizer sobre isso? A prisão de Jair Bolsonaro é coerente? É coerente. É coerente com o quê? Com o direito que está na cabeça do Alexandre de Moraes. Me permitam a franqueza aqui hoje. Bolsonaro violou a medida cautelar, o conjunto de cautelares que havia contra ele? Violou. Ele descumpriu. A minha pergunta é: havia como o sujeito Jair Bolsonaro, golpista, tentou um golpe no Brasil, tem de ser punido por isso? Fecha o parênteses. Havia como, considerando as medidas cautelares de Alexandre de Moraes, havia como Bolsonaro não ser preso? Tinha como ele não ser preso? O problema não é se a prisão domiciliar está correta ou não. Considerando os marcos para que ela ocorresse, está absolutamente certa. Há uma coerência de Alexandre de Moraes. O problema está, e eu volto à questão que já foi tema dessa coluna, o problema está na medida cautelar. Aquela que proibiu, absolutamente descolada das nossas leis, aquela que proibiu Bolsonaro de usar rede social. O problema deriva daí. Algo que começa errado, ainda mais em matéria de processo penal, não será corrigido. A proibição de uso de rede social por Jair Bolsonaro significou, na prática, a cassação da palavra. Jair Bolsonaro, sobre quem só tenho certezas, não podia falar. Qualquer que fosse a manifestação dele, resultaria na prisão. Eu volto à questão da própria entrevista. Se ele tivesse dado uma entrevista, e essa entrevista parasse nas redes sociais, por terceiros, não precisa ser Flávio Bolsonaro, nem Eduardo Bolsonaro. Se qualquer um colocasse nas redes sociais a manifestação, a palavra do presidente, sim, ele pode falar, ele pode dar entrevista, ele pode participar de atos públicos, ele pode discursar publicamente. Mas se esse conteúdo for colocado em rede social, se aparecer em rede social, ele estará descumprindo a medida cautelar. E meu ponto é, tem cabimento isso? É claro que há premeditação na fala. É claro que ele premeditou. É claro que tem uma ação coordenada. Falou via Flávio Bolsonaro para o público de Copacabana, e um conteúdo banal, tá? É pela nossa liberdade, boa tarde Copacabana, obrigado pelo carinho, uma coisa assim, é pela nossa liberdade. E aí Flávio Bolsonaro colocou nas redes sociais, pronto, violou a medida cautelar, prisão domiciliar. Eu volto à questão, a questão da medida cautelar. Qual é o amparo para a proibição de quem quer que seja? Porque começa assim, a proibição de uso de rede social. Esse é o problema, tudo deriva daí, nesse caso. Então, Megali, está preso domiciliarmente Bolsonaro, coerente com o cumprimento da medida cautelar, com o descumprimento da medida cautelar, a ordem de Alexandre de Moraes era previsível. Mas o problema para mim não está resolvido, o problema continua ecoando, que é a questão já muito enfrentada aqui nessa coluna, da medida cautelar que proíbe o sujeito de usar a rede social. Isso é uma criação. Isso é aquele poder geral de cautela, que é uma expressão jurídica, que serve muito para o processo civil aplicado ao processo penal. E aí é um perigo, porque dá um poder muito grande para um juiz em matéria estrita, que é o caso do processo penal, em que tem que ter muito cuidado, está tratando da liberdade das pessoas. E, portanto, criminalizada a palavra. Alexandre de Moraes como um criador do direito. Sinto muito em dizer isso. É a fonte do direito. É a fonte da lei. Está criando. Começa a criar, não para mais. Problema, repito aqui para encerrar a coluna, está na medida cautelar. Na medida cautelar que proibiu o sujeito de usar rede social diretamente ou por terceiros,
um conceito vago de instrumentalização, de ação coordenada, de material pré-fabricado, conceitos muito vagos para serem aplicados ao processo penal. Então é isso. Agora a gente vai ver qual é o próximo capítulo, né? O que vem amanhã? O que vem depois? Ninguém tira o pé. E assim nós vamos, né? Além de tudo, com uma questão econômica importante pairando, pesando sobre as nossas cabeças. Então eu vejo isso tudo como uma quadra muito ruim. Das mais importantes. Andreasa, e na agulhinha? Na agulhinha, o grupo Raça, um Aí clássico. sim. Tô legal. Isso é um clássico para botar a bola no chão. Em homenagem a Carla Bigato, que eu sei que ela gosta do grupo Raça. Ah, sim. Um beijo, com meus certeza. Essa Beijo, música é um até amanhã. clássico. Não faz mal, se o sonho chegou ao fim, sem essa de baixo astral, no meu coração, eu juro que não. Não faz mal, valeu enquanto durou, e agora que terminou, preciso cuidar de mim.